Que a maravilhosa e doce presença do Senhor Jesus possa estar entrando agora na sua casa, abençoando não só a você, mas toda a sua família e amigos. No vídeo de hoje nós iremos começar com um tema bem polêmico, dando continuidade aos estudos que nós temos aprendido sobre Jesus nas religiões e a religião que nós estamos estudando agora, a religião espírita. A princípio, eu estou atendendo a um pedido de uma pessoa que me fez uma pergunta, eu acho que foi num dos primeiros vídeos falando sobre o espiritismo, e ela me perguntou a respeito do fio de prata, né? Porque eu falei assim, fio de prata, né? Porque a gente está acostumado a ler cordão de prata, corrente de prata, mas fio de prata até que caísse a ficha, mas enfim. Por conta dessa moça, a gente resolveu acrescentar esse estudo a respeito do cordão de prata e que muitas pessoas também falam sobre a viagem astral. Como os dois temas são muito extensos, eu decidi dividir, né, antes de nós concluirmos, que o último vídeo será sobre a transfiguração de Jesus. Então, eu decidi dividir esse vídeo de hoje em duas partes. Então, a primeira parte nós vamos falar o que é o cordão de prata, né? O fio de prata em algumas versões, ou corrente de prata em outras versões. E no próximo vídeo nós iremos falar a viagem astral, se ela realmente é uma coisa segura, se ela provém de Deus, o respaldo da viagem astral em relação ao contexto da palavra de Deus, ok? Então hoje nós vamos falar somente sobre o que é o fio de prata. Agora, antes de nós iniciarmos esse tema, né, que eu considero um tema um pouco atípico, porque nós tínhamos um cronograma, quero apresentar a vocês os ganhadores dos livros, né? Aí tá, eu vou colocando algumas fotos aqui para você ver. Então são pessoas que receberam os livros, nossos presentes em suas casas, e elas de bom grado tiraram fotos e nos enviaram para que nós hoje pudéssemos estar aqui compartilhando com vocês. Eu espero que realmente, de fato, vocês que receberam esses presentes, vocês tenham feito bom uso e tenham edificado a vida de vocês. E é muita alegria, foi um prazer, nós da família Falando de Deus, abençoar cada um de vocês. Infelizmente, muitas pessoas não quiseram enviar os seus endereços, né, para que nós pudéssemos estar oferecendo esse presente. Outros também que receberam não quiseram mandar foto, talvez não quisesse ficar famoso aqui na internet, mas nós compreendemos. Mas aqui está essas pessoas que estão conosco desde o início e elas ganharam esses presentes porque elas não somente estão conosco desde o início, mas como também elas participam, elas comentam nos vídeos, elas sugerem temas. Elas, quando nós não podemos responder a uma pessoa nos comentários, elas são sempre proativas e respondem, dão link, dão feedback. Então, são pessoas que, de fato, não estão somente recebendo o que nós estamos mandando, mas são pessoas também que estão doando o seu tempo para contribuir com esse canal que leva o tema do canal Falando de Deus e nada mais é do que uma grande família em Cristo. Então hoje nós vamos falar sobre o que é o cordão de prata. O primeiro vídeo desse canal que falava sobre o espiritismo, eu sugiro a todos vocês, mesmo os que já assistiram, a retornar e assistir esse vídeo para que vocês possam entender melhor o vídeo de hoje. Infelizmente, muitos erroneamente entendem o texto que foi escrito lá em Eclesiastes, no capítulo 12, que fala sobre o cordão de prata, com a capacidade que o ser humano tem de fazer a viagem astral, sair do corpo, transitar lá no mundo invisível e voltar. Infelizmente, muitas pessoas usam esse tema, cordão de prata, para afirmar que a viagem astral é algo aprovado por Deus. E infelizmente nós também temos visto pessoas que se dizem cristãs fazendo esse tipo de atividade. Não somente membros, mas nós temos visto pastores
fazendo viagem astral. Eu só quero saber que tipo de rebanho esse pastor está guiando. Porque se for as ovelhas de Cristo, então tem alguma coisa errada aí. Então eu prefiro acreditar que eles não são pastores dos servos de Cristo, das ovelhas de Cristo. Eles são pastores de outro rebanho aí. Aí sim. Porque a gente, quando fala assim, a pessoa é pastor, que agora virou moda todo mundo dizer que é pastor, pastora, né? Mas pastor de que rebanho? De bode? De jumento? Ou pastores das ovelhas de Cristo? Aí a pessoa fala assim, mas eu não sou ovelha porque eu não sou gado. Jesus fala que ele é o bom pastor. E ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Então, quando você diz que eu não sou ovelha para ser gado, então você contesta a palavra de Jesus. Assim como Pedro contestou Jesus quando ele quis lavar os seus pés. Aí Jesus falou para Pedro, Pedro, se você não deixar eu lavar seus pés, você não é digno de mim. Rapidinho ele deixou, não lava só o pé, mas como minha cabeça, né, e tudo aí que o senhor quiser lavar. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa interpretação. Jesus sempre usou de metáforas para dizer o que de fato representa o seu reino, o reino do Pai, representa a sua igreja e ele mesmo. Porque pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas, ele tira as suas ovelhas da garra de um predador. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje há várias pessoas com títulos de pastor fazendo viagem astral e vem todo posudo falando que isso pertence a Deus. Porque Deus mesmo diz lá em Eclesiastes a questão do fio de prata, o cordão de prata, ou corrente de prata. Cada versão utiliza um termo. Mas é uma conexão que nós vamos falar aqui e vamos dar interpretação por completo do que significa isso e se a viagem astral de fato provém ou não de Deus. Mas a viagem astral nós vamos deixar para o próximo vídeo, mas hoje vocês precisam entender o porquê. A palavra de Deus, lá em Eclesiastes capítulo 12, fala sobre o fio de prata. Primeiramente, antes que nós venhamos a falarmos sobre o que é o fio de prata, precisamos entender quem foi a pessoa que escreveu esse tema. Nós sabemos que Deus, quando fala a palavra de Deus, todos que escreveram a Bíblia escreveram inspirados por Deus. E o que é inspiração de Deus? Ou Deus, ele falou diretamente com a pessoa, ou Deus, ele revelou por vários métodos, sonho, revelação e tantas outras coisas mais, ou a pessoa viveu junto com, por exemplo, os evangelhos foram escritos por pessoas que estavam ali com Cristo, né? Um é que foi apenas citado, ditado, e que, com certeza, um dos discípulos passou essa informação e ele foi lá e redigiu. Mas ou a pessoa foi testemunha ocular dos fatos, ou ela recebeu essa informação diretamente de Deus por e-mail, mas nós sabemos que toda a palavra de Deus, ela, quer como testemunho ocular ou por revelação, ela é uma inspiração de Deus. Por que isso? Porque nós temos a mesma palavra, o mesmo tema sendo confirmado em outros livros. E aí a gente precisa saber quem foi a pessoa que escreveu Eclesiastes. Por quê? Porque quando nós falarmos sobre viagem astral, nós precisamos saber da característica dessa pessoa para nós debatermos o porquê da viagem astral está sendo tão frequente, não somente nos dias atuais, mas como em outros tempos. Primeiramente, nós precisamos questionar então quem foi o indivíduo, né, que escreveu Eclesiastes. Na verdade, ninguém sabe ao certo quem escreveu o livro de Eclesiastes. Cada um dá um palpite. Mas hoje nós vamos, através da palavra de Deus, darmos umas de investigadores, né, de detetives, e vamos ver quem foi que escreveu o livro de Eclesiastes. Eclesiastes 1:1 diz assim: eis as palavras do pregador, o mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém.
Então a gente sabe aqui que a pessoa que escreveu o livro de Eclesiastes, ela se denomina o pregador. E ela diz que ela é o quê? Filho de Davi. Ok, Davi teve alguns filhos. Então só essa informação não é suficiente. Vamos a outra característica. Eu, o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém. Empreguei todo o meu coração a investigar e a fazer uso do saber para explorar tudo o que é realizado debaixo dos céus. Então aqui ele está dizendo que ele é o sábio. Não só o pregador, mas o sábio. E ele também trouxe uma informação. Ele diz que ele foi rei em Jerusalém. Então ele, além de ser filho de Davi, ele também foi rei. Continuemos. Então fiquei meditando. Ora, aqui estou eu com tanto conhecimento acumulado que ultrapassa a sabedoria dos meus predecessores em Jerusalém. Minha mente alcançou o ponto mais alto do conhecimento e do saber. Opa! Aqui ele disse que ele tinha tanta sabedoria que nem os que antecederam a ele tinham. Então, ele de fato era um homem sábio. Filho de Davi, foi rei em Jerusalém e era um homem sábio. Já estou montando aí, né? E diz assim: depois concentrei-me no trabalho de edificar obras magníficas, construí palácios para mim mesmo e plantei imensos vinhedos. Projetei e mandei construir belos jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvores frutíferas. Construí grandes reservatórios de água para irrigar os meus muitos bosques verdejantes. Comprei uma afinidade de escravos e escravas, e muitos foram os escravos que nasceram em minhas terras. Além de toda essa criadagem, tive mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Acumulei para mim prata e ouro, riquezas sem contas dos reis e das províncias. Escolhi os melhores cantores e cantoras e servi-me de um imenso harém. Experimentei os maiores prazeres que um ser humano pode sonhar e tornei-me mais poderoso e famoso do que todos os governantes que vieram em Jerusalém antes de mim. Então aqui a gente vê que ele afirma que ele era um homem poderoso, riquíssimo, mas ele dá uma palavra-chave aqui. Ele construiu um harém para ele. Então quem era um dos filhos de Davi, porque ele fala que é filho de Davi, que foi rei em Jerusalém e que era sábio, poderoso em riqueza e que tinha um harém. Possivelmente, pelo que nós acabamos de ler aqui nesse livro que fala em Eclesiastes, quem escreveu o próprio livro de Eclesiastes, porque ele fala de si mesmo, foi o rei Salomão. E nós veremos um pouco mais à frente, que no caso vai ser o vídeo que nós vamos falar sobre viagem astral, por que dessa importância de nós sabermos quem foi que escreveu o livro de Eclesiastes, né? O que nós sabemos é que o rei Salomão, por ele ter tamanha sabedoria, infelizmente ele usou dessa sabedoria para se enredar por mistérios ocultos, por práticas que Deus negava, por práticas que Deus sempre rejeitou, porque ele tinha gana, ele tinha necessidade de conhecimento. O cara era tão sábio que a sabedoria dele não era enough, não era suficiente. Então ele tinha que sempre procurar mais, se informar mais. Então, por conta disso, ele conseguiu descobrir mistérios ocultos, fazer práticas ocultas, e isso, infelizmente, ele veio a sair da presença de Deus. Mas nós sabemos que, pelo que ele relata ao final do livro de Eclesiastes, ele entende que tudo o que ele fez foi vaidade, porque a maior importância que nós temos que ter é obedecermos aos mandamentos de Deus, termos temor a ele e amarmos a sua palavra. Mas, sabendo agora quem foi que escreveu o livro de Eclesiastes e a sua importância para não somente esse vídeo, mas especialmente para o vídeo, até o próximo vídeo, nós precisamos agora entrar então
no tema, o que afinal de contas o livro de Eclesiastes, especialmente o capítulo 12, quer nos falar. E o que significa o termo cordão de prata? Nós agora nesse momento vamos destrinchar item por item, palavra por palavra, para que vocês possam entender. Quando alguém abrir a boca para dizer: ah, eu faço viagem astral porque o próprio Deus, ele nos concedeu o cordão de prata e ele apoia essa ideia, você sabe o que significa o cordão de prata, ok? Abramos lá capítulo 12 no livro de Eclesiastes. Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproxime os dias da velhice, em quem dirás: não tenho mais satisfação em meus dias. Antes que a luz do sol, da lua e das estrelas percam o brilho aos teus olhos e pensem que as nuvens carregadas de chuva jamais se afastarão de ti. Quando os guardas da casa caminharem trêmulos e os homens fortes andarem curvados. Quando cessar o trabalho diário dos moedores, por já serem poucos, e os que olham pelas janelas enxergarem apenas sombras e figuras turvas. Quando as portas da rua se fecharem, quando o ruído do moinho diminuir muito e te despertares com o simples canto dos pássaros, mas o som de todas as canções te parecer fraco e distante. Quando temeres a altura e te aterrorizares com os perigos das ruas. Quando florir a amendoeira, o gafanhoto se transformar em um grande peso e perderes o gosto por quase tudo. Então é tempo de o ser humano se recolher à sua morada eterna e os pranteadores caminharem pelas ruas chorando a sua partida. Sim, com certeza, lembra-te de Deus antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro. Antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O pó retorne à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o concedeu. Aqui a gente vê nitidamente um texto falando da importância de nós honrarmos a Deus na nossa juventude. Aqui nós vemos a importância de nós lembrarmos do nosso Criador enquanto nós somos jovens, enquanto nós temos energia, enquanto nós temos vigor para retribuir tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Retribuir com o livre-arbítrio que Deus nos deu. Deus nunca nos forçou e nunca nos forçará a fazer algo que cabe a nós decidirmos o que nós queremos fazer. Ele não nos tem como marionete. Mas nós precisamos entender o que essas palavras, né? Quando ele fala guarda da casa, moedores, essa coisa, o que o rei Salomão, porque nós entendemos que foi o rei Salomão, quis nos dizer aqui. O porquê ele falou numa linguagem tão difícil de entender, correto? Quem falava muito dessa forma era o seu Jesus, né? Jesus falava em parábolas. Aqui a gente pode dizer que é um pouco de parábola, né? O que esse cara está falando aqui? Vamos então destrinchar cada versículo para que possamos entender o que significa o cordão de prata e o porquê Salomão está nos falando de uma forma tão difícil de ser entendido. Diz assim: primeiro, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproxime os dias da velhice, em que dirás: não tenho mais satisfação em meu dia. Antes que a luz do sol e a luz das estrelas percam o brilho aos teus olhos e pensem que as nuvens carregadas de chuva jamais se afastarão de ti. Aqui
é muito fácil a gente entender o que está sendo dito. Ele está falando claro e bom som que nós devemos dar a Deus a primícia da nossa vida. A primícia da nossa vida é a nossa juventude, porque quando nós vamos envelhecendo, nós não temos prazer em nada, né? Como ele fala aqui. E quando ele diz, antes que a luz do sol, a luz da lua e das estrelas percam brilho aos teus olhos. Você percebe que ele usa 3 luminares: sol, lua e estrelas. Então, ele está falando que antes que os seus olhos, porque quando o ser humano envelhece, qualquer claridade em demasia, ela se torna um desconforto. Nós sabemos que em muitos casos, quando nós envelhecemos, os nossos olhos eles já não têm as mesmas propriedades que tinham quando nós éramos jovens. Uns se ressecam por demais, então precisam de colírios, e outros têm muita lubrificação. Então quando ele fala, quando as nuvens carregadas jamais se afastarão de ti, ele automaticamente está falando sobre o problema que nós temos de vista com essa questão de ressequidão ou muita lubrificação que acontece justamente quando nós experimentamos a velhice. E aí ele diz assim, quando os guardas da casa caminharem trêmulos e os homens fortes andarem curvados. Queridos, quando alguém vai bater na sua face, o que você faz? Você se protege com a sua mão. Você se protege usando os seus braços. Quem é praticante de artes marciais sabe muito bem que os braços é uma das maiores armas que nós temos no corpo humano. Até para o exercício, para tudo, ele é aquele que protege o nosso corpo. Quando você vai cair, quando uma pessoa tropeça, a primeira coisa que você faz é se proteger colocando os seus braços à frente, para que a sua face não venha ao chão. Então, os braços são os guardas do nosso corpo. Então, quando ele diz assim, quando os guardas da casa caminharem trêmulo, o que acontece quando o ser humano está envelhecendo? Ele começa a tremer. Os guardas da casa começam a tremer. Ele não tem mais a mesma agilidade que ele tinha anteriormente, a mesma força, a mesma energia para desempenhar até mesmo o trabalho como anteriormente. E os guardas da casa não significa somente para a proteção do nosso corpo fisicamente, mas são os guardas da casa, são os nossos braços que nós usamos para trabalharmos e trazermos o alimento para casa. Então, quando ele fala guardas da casa, ele está se referindo braços. E os homens fortes andarem encurvado. Você já viu algum soldado andar com o ombro encurvado, corcunda? Você já viu algum general falar corcunda? Quando você vai assistir a um desfile, todos os soldados estão enfileirados, todos eles estão em posição ereta. Todos eles estão completamente com seus ombros retos. Ninguém está encurvado. Isso se mostra o que? Poderio, energia, força. Então, quando fala, quando os homens da casa andarem encurvados, esses homens da casa estão falando, está se fazendo referência aos ombros. Porque quando alguém quer mostrar força, autoridade, poder, é uma pessoa que ela faz questão de manter a sua postura através dos seus ombros. E diz assim, quando cessar o trabalho diário dos moedores, por já serem poucos, e os que olham pelas janelas enxergarem apenas sombras e figuras turvas. Então vamos lá. Quando cessar o trabalho diário dos moedores, o que você faz todos os dias? Você come. Você precisa se alimentar. Os moedores que ele está se referindo aqui são os dentes. E ele diz que o trabalho diário desses moedores vão começar a cessar por já serem poucos. O que acontece conosco quando nós envelhecemos? O dente começa a cair, muitos usam Rhodes, outros usam dentadura. E aí
aquilo que nós comíamos anteriormente, já não comemos mais. Então, nós começamos a mudar até o nosso alimento. Então, quando ele diz assim, quando cessar o trabalho diário dos moedores, por já serem poucos, ele está se referindo aos dentes. E ele diz assim, quando os que olham pelas janelas enxergarem apenas sombras e figuras turvas. Quem olha pela janela? Os olhos. E aí ele faz referência ao que ele já falou lá em cima, por enxergarem apenas sombras e figuras turvas. A gente sabe que conforme a pessoa vai envelhecendo, a vista dela já começa a ficar embaçada e ela já começa a ver as coisas mais com maior dificuldades, turvas, e muitos infelizmente perdem até a visão. Quando as portas da rua se fecharem, quando os ruídos do moinho diminuir muito e te despertarem com o simples canto dos pássaros, mas o som de todas as canções te parecer fraco e distante. E quando ele fala, quando as portas das ruas se fecharem, é o quê? Nós temos 3 portas no nosso corpo: os olhos, os ouvidos e a boca. Mas que porta que ele está falando? Ele está falando assim, quando as portas da rua se fecharem, quando os ruídos do moinho diminuírem muito e te despertarem com o simples canto dos pássaros. Ele está se referindo à porta, o ouvido, a audição. E ele diz assim, quando o som de todas as canções te parecerem fraco e distante. O que acontece conosco na velhice? Nós acordamos junto com os pássaros de manhã bem cedinho, porém, o que acontece na nossa audição? Nós passamos a ter dificuldade em entender o que as pessoas estão falando. O som vem muito fraco, vem muito baixo pra gente. Aí a gente vê muito vovó falando, filha, fala mais alto. E a gente tem que gritar, quase berrar para que a pessoa nos ouça. E aí muitos fazem até usa de auxílio de um aparelho para que possa ampliar esse som. Então, quando ele diz aqui, quando as portas da rua se fecharem, então ele está se referindo à porta auditiva, ao ouvido, porque logo em seguida ele diz, quando o ruído dos moinhos diminuir muito e te despertarem com o simples canto dos pássaros, mas o som de todas as canções te parecer fraco e distante. Porque a capacidade da audição também é perdida quando nós nos aproximamos da velhice. Porém, quando temeres a altura e te aterrorizares com o perigo das ruas. Queridos, todos nós sabemos que uma pessoa, quando ela vai envelhecendo, ela passa a evitar certas coisas que ela fazia quando era jovem. Ela não tem mais aquela mesma resistência, força nas pernas quando ela era mais jovem. Então, ela evita lugares altos, porque todos nós sabemos que uma simples queda de uma pessoa idosa é um risco. A fratura de um fêmur, a cirurgia é muito arriscada. Então todos nós sabemos que uma pessoa idosa, ela já não tem o mesmo equilíbrio nas pernas. Tanto é que muitos usam sapato plataforma, né? Aquele sapato mais largo, tênis, para que possam dar mais estabilidade nas suas pernas. Porque não só os braços, mas como as pernas também cambaleiam. E ele fala assim, e te aterrorizarem com os perigos das ruas. Quem é que conhece um idoso que tem a mesma coragem que tinha quando eram jovens? Nós sabemos que quando nós somos jovens, nós enfrentamos tudo, achamos que temos peito de aço, achamos que vamos resolver tudo no nosso braço, ó, os guardas da casa. Nós vamos resolver tudo no nosso braço, né? Então, nós pensamos o quê? Eu não tenho medo de nada, qualquer coisa eu me defendo, né? Os guardas da casa agem e eu me defendo. Mas a gente sabe que quando nós vamos envelhecendo, nós passamos a ter medo de coisas que nós não tínhamos medo antes. A violência já nos assusta mais. Então a gente vê muitos idosos indo para casas de repouso, porque eles se acham mais protegidos ali. Vai ter pessoas que vão protegê-los caso aconteça alguma coisa. Outros preferem ir para cidades mais do interior. É uma cidade menor, uma cidade mais quieta, mais tranquila, porque eles sabem que se algo acontecer a eles, eles não têm mais a mesma energia para se defender.
Então, as pessoas passam a temer mais. E eu vejo pessoas que outrora tinham tanta valentia, né, quando eram jovens, e hoje tem medo de coisas simples. Isso é porque nós entendemos a nossa fragilidade, sabemos que se algo nos acontecer, nós não teremos mais a mesma força para nos defender. Então, por isso que ele diz, quando temeres alturas e te aterrorizarem com os perigos das ruas, porque você sabe que você não tem mais como se defender como você se defendia quando era jovem. Quando florir a amendoeira, o gafanhoto se transformar em um grande peso e perderes o gosto por quase tudo. Então é tempo de o ser humano se recolher à sua morada eterna e os pranteadores caminharem pelas ruas chorando a sua partida. Quando florir a amendoeira, quando você sabe que uma árvore está madura, quando antes começa a florescer, começa a dar os seus botãozinhos, começa a florescer a árvore e logo em seguida vem seus frutos. O que a gente vê aqui? Quando os cabelos já estão ficando brancos, né? Então você vê que uma pessoa está madura, cheia de experiência, quando os cabelos estão ficando brancos, começa a surgir fios brancos. E quando ela já está totalmente madura, e quando ela tá, você vê que a velhice chegou no encontro. Hoje a gente até disfarça, né, com tinta, né? Então a gente vê que aquela cabeça já se tornou alva, pessoa sábia, pessoa totalmente vivida. E em muitos casos a gente sabe também que a conotação para esse tipo de texto é quando as pessoas perdem os seus cabelos, né? Porque quando jovem nós temos tanto cabelo e a gente, quando envelhece, começa a ficar calvo. Eu vejo que a cabeça de um idoso começa a ficar rala, né? Ralinha, tem pouco cabelo ali, os poucos que tem são brancos e muitos nem cabelo tem mais, né? Porque a gente vê que o cabelo, ele denota a juventude de uma pessoa. Quando florir a amendoeira, ele está se referindo ao cabelo, as experiências que nós vimos com cabelo grisalho, ou em muitos casos até a própria calvície. Quando o gafanhoto se transformar em um grande peso e perderes o gosto por quase tudo. Nós sabemos que o que o gafanhoto é se referido na Bíblia? Aquele que come tudo que vê pela frente, não é verdade? Então aqui ele está falando quando o processo de se alimentar se torna um peso e você perde o gosto por quase tudo. Sabemos que o que nós comemos durante a nossa juventude já não é o mesmo que nós aceitamos comer quando nós envelhecemos. O paladar muda, os gostos mudam. Então a gente começa a achar muita coisa que outrora a gente achava muito legal, prazerosa, a gente acha enfadonho. Aqui quando ele fala, quando o gafanhoto se transformar em um grande peso e perderes o gosto por quase tudo, ele está se falando do processo alimentar. Você já não tem mais prazer de comer aquilo que você tinha antes. Em muitos casos você vê que nós temos que forçar os idosos até mesmo comer. Muitos deles rejeitam até comer porque não tem mais prazer, não tem mais o mesmo gosto de outrora. E aí ele diz, sim, é tempo do ser humano se recolher à sua morada eterna e os pranteadores caminharem pelas ruas chorando a sua partida. Então quando ele fala, é tempo do ser humano se recolher à sua casa eterna, é tempo de morrer. E aí ele afirma isso quando ele diz, e os pranteadores caminharem pelas ruas chorando a tua partida. Nós sabemos que a morte é a partida de todo ser humano para o lar onde ele decidiu morar. É a eternidade, mas aqui na Terra. Ele escolheu, fez essa escolha aqui. E aí nós iremos chorar a partida dele, porque ele não estará mais conosco. Então, tudo isso aconteceu. Pessoa, foi um processo, foi um passo a passo. Perdeu a energia dos braços, os guardas da casa já não lutam mais, os homens fortes já não são mais os mesmos, a virilidade não é mais mostrada. Você vê que ele denota todo o processo de perda dos sentidos, dos prazeres físicos que nós enfrentamos quando envelhecemos. E quando isso chegar ao cume, está na hora do ser humano partir para a sua morada eterna, ou seja, está na hora de morrer. E aí ele diz, sim, com certeza, lembra-te de Deus antes que se rompa o cordão de prata
ou quebre a taça de ouro. Antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O pó torne a terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o concedeu. Vamos descrever essa parte? Porque essa parte que é o tema do nosso estudo. Eu vou pular o fio de prata e vamos falar as outras peças que foi dita aqui e depois vamos concluir com o fio de prata. Ele diz assim: antes que o cordão de prata se rompa e quebre a taça de ouro. O que significa quebrar a taça de ouro? Gente, nós sabemos que ouro não se quebra, ouro não se fragmenta. Mas qual é o órgão? Tudo nosso é muito importante, mas qual é o órgão que conecta a nossa alma com o corpo físico? Qual é o órgão que é aquele que nos distingue de todos os seres vivos? Esse órgão, ele é denominado a taça de ouro devido à sua tamanha importância, até para dizer se você realmente está morto ou não. Esse órgão se chama cérebro. Nós sabemos que o cérebro, ele está dentro de uma proteção. Essa proteção é o que? A calota craniana. A utilidade da calota craniana é proteger o que está dentro dela, o cérebro. Então, a taça de ouro que nós estamos falando aqui é todo esse conjunto. Calota craniana e cérebro. Então ele fala assim: antes que a taça de ouro se quebre, ou seja, um absurdo aconteça, um ouro se quebrar. Então ele está dizendo assim: antes que as suas atividades, que é aquele que comanda todo o corpo. Quem é que comanda todo o corpo? É o cérebro. Por isso que ele é considerado o órgão mais importante. Quando o médico fala que o quadro é irreversível, é que algo aconteceu no cérebro. A atividade neural parou. Então, quando ele fala antes que a taça de ouro se quebre, ele está falando aqui do cérebro. E aí, vamos lá. Ele diz assim: antes que o cântaro se despedace junto à fonte. O fonte nos faz remeter o quê? Algo que é líquido. Algo que nos dá vida. Eu vou na fonte ali, vou beber água. É uma fonte, certo? Então a fonte é algo que nos traz vida. O que é líquido do nosso corpo? O que é a fonte do nosso corpo? O nosso sangue. E nós sabemos que quando há a paralisação, a morte, o sangue já não circula mais. Vamos pegando essa. Mas ele diz assim: o cântaro junto à fonte. Então, o que o cântaro faz em relação à fonte à água? Quando você vai com o cântaro à fonte, você vai pegar o quê? Água. Você vai armazenar aquela água e vai transferir para outro lugar. Então, quem seria esse cântaro junto à fonte? Quem seria esse cântaro junto ao nosso sangue? Aqui ele está falando do coração e as válvulas, que pega e distribui. O processo de abre e fecha das válvulas do nosso coração é que esse cântaro que capta o sangue distribui para os outros órgãos, certo? E ele diz assim: e a roda junto ao poço. Então, a gente sabe que o que a roda junto a um poço está fazendo? Ela está girando aquela água, certo? A roda junto ao poço, a utilidade dela é girar aquela água para algum propósito. Nós sabemos que a fonte do nosso corpo é o sangue. Mas que roda junto ao poço é essa? É a nossa circulação, que é agregada com o cântaro, que é o coração e as suas válvulas, e as nossas artérias. Então é o processo de distribuição dessa água, dessa fonte, que nós sabemos aqui no nosso corpo é o sangue.
Nós sabemos que se romper uma artéria, dependendo da artéria, se for femoral, uma artéria principal, a pessoa morre imediatamente. E nós sabemos que todo esse processo da circulação é parado imediatamente quando a pessoa morre. Então, quando ele fala o copo de ouro, nós estamos falando sobre o cérebro. O cântaro junto à fonte, nós estamos falando sobre o coração e as suas válvulas. E a roda junto ao poço, nós estamos falando sobre a circulação sanguínea. E a fonte, nós estamos falando sobre o próprio sangue, tá? O sangue em si. E aí ele diz assim: antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro. Nós já vimos no vídeo do canal Falando de Deus, o primeiro vídeo que fala sobre o espiritismo, como surge a alma humana. Nós vemos, e aí eu vou botar aqui um pequeno trecho para você relembrar desse vídeo. Quem não assistiu, eu peço que volte a esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição e você vai entender como surge a alma humana, para que nós possamos entender o que significa esse cordão de prata. Eu quero revelar para vocês que o segredo da morte está na criação do homem. Isso mesmo. O segredo da morte, o segredo que vários cientistas estão procurando, que muitos de nós procuramos, está na vida. Está na formação do homem. Isso mesmo. E muitas pessoas já compreenderam que Deus o tempo todo está dizendo que o fim está no início, que o fim está no começo. Vamos ver que segredo é esse que Deus contou da morte quando ele estava dando a vida ao homem. Então, Yahweh, Deus, modelou o homem com argila do solo. Ele insuflou em sua narina um hálito de vida. O homem se tornou um ser vivente. Na outra versão diz que o homem se tornou alma vivente. Preste bem atenção. Deus usou duas matérias aqui e formou uma terceira. A primeira matéria que Deus usou foi a argila. E da argila ele formou, que é o pó da terra, um boneco. Ou seja, uma casa física aonde o homem iria morar. Quando essa casa física estava pronta, Deus insuflou na narina desse boneco uma partícula da vida que pertence a ele, porque toda a vida pertence a Deus. Vão entendendo? Ele soprou vida na narina desse homem. Quando ele sopra vida na narina desse boneco, o que acontece? Surge uma terceira matéria que não existia antes, a alma vivente. Então o homem passa a existir da junção matéria-prima, que é o boneco, o do barro, com o fôlego de vida vindo de Deus, forma o ser humano. Estão entendendo o que eu estou falando? Continue agora. Eu vou tentar dar um exemplo melhor para vocês aqui. Imagine, aqui nós temos uma lâmpada. Nós sabemos que a lâmpada, se ela não estiver conectada com a eletricidade, ela não tem nenhuma funcionalidade, correto? Então imagine que essa lâmpada seja o corpo humano. Aqui nós temos uma eletricidade, um cabo condutor de eletricidade. Nós sabemos que ninguém consegue ver energia. Ninguém consegue ver a eletricidade. Nós conseguimos saber que ela está ali porque ela faz alguma coisa funcionar. Nesse caso, se a lâmpada se unir à eletricidade, o que vai acontecer? Ela vai produzir luz. Então, na formação da luz, nós conseguimos ver a eletricidade e nós conseguimos fazer com que a lâmpada, que antes não era nada, era apenas um objeto sem funcionalidade alguma, pudesse estar sendo utilizada para alguma coisa.
Então, digamos que essa lâmpada representa o corpo humano. Então, o corpo humano, sem o Espírito de Deus, que é representado pela eletricidade, a gente não vê. A junção desses dois vai formar o quê? A luz. A luz, representada pela cor amarela, ela representa a alma humana. Por quê? A luz é o produto da união da lâmpada com a eletricidade. Então, a gente só pode dizer que a alma humana, ela passa a existir quando o fôlego de vida dado por Deus, ele entra no corpo humano que está inanimado, se começa a lâmpada aqui, que não tem nenhuma utilidade sem a energia, e aí sim, a união do espírito com o corpo vai formar a alma vivente. Aqui está o corpo, o pó da terra deitado, o corpo totalmente sem vida. Quando o fôlego de vida que é dado por Deus entra nesse corpo, ele produz o quê? Ele produz isso aqui, olha, a alma vivente. Isso aqui é que é produzido, isso aqui é que é o homem interior. Então o corpo, ele é apenas uma casa para a alma vivente habitar. Então todos os seres humanos, eles não possuem uma alma. Todo ser humano é uma alma vivente que possui um espírito de vida, que é o fôlego de vida dado por Deus, e que habita em um corpo perecível, em um corpo moldado por Deus. Então, o corpo não tem a alma vivente, o corpo abriga a alma vivente, abriga o ser humano, que é um produto da junção do fôlego de vida e o corpo inanimado produzido pelo pó da terra. Vocês assistiram? Então, a alma humana, ela só surge quando Deus sopra na narina dos homens e ele dá um pouco da sua vida para o homem. E aí, ele requer essa vida. Quando ele pede de volta, o homem simplesmente morre. Então, nós sabemos que a conexão entre a alma humana e o corpo é o fôlego de vida, é a permissão que Deus dá para cada um viver. São os seus dias contados. Então, quando diz assim, antes que se rompa o cordão de prata, ele está dizendo, antes que Deus requeira o fôlego de vida que ele te deu para permitir que você interaja com o plano físico através do seu corpo. E aí, quando Deus requer o fôlego de vida volta para ele, porque ele que soprou na narina, o corpo volta ao pó e a alma vai para julgamento. Antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebra junto ao poço, o pó retorne à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o concedeu. Então, o cordão de prata é a permissão de vida que Deus te dá, nos dá, para vivermos nesse mundo através do seu fôlego de vida. Por isso que Jesus vira e fala para aquele homem, louco, se hoje te pedires a sua alma, o que tens preparado? Então aí Jesus está falando claramente, se hoje cortarem a permissão de você viver aqui nessa terra, para que você se apresente diante de Deus em julgamento, o que tu tens preparado para ele? Então, o cordão de prata, queridos, ele não é algo que é visível. Ele não é um fio que está ligando a nossa alma ao nosso corpo. Ele é a permissão que Deus dá de vida a cada ser humano. E cada ser humano tem um limite de vida estabelecido por Deus.
E ele é simplesmente aquela permissão que conecta a alma com o corpo. É notório nós observarmos que esse texto que Salomão citou, ele está falando em metáfora. Ele está usando figuras de linguagem para trazer uma mensagem. Ele não está falando explicitamente as coisas como elas de fato são. Você vê que ele usa os guardas da casa, ele se refere aos braços. Você vê que ele fala a taça de ouro, se referindo ao cérebro. Você vê que ele fala sobre as janelas, se referindo aos olhos, ou se referindo aos ouvidos. É a mesma coisa, ele usa de metáfora para falar sobre o fôlego de vida, a permissão de vida dos seres humanos com o cordão de prata. Então, o rei Salomão aqui está usando de figura de linguagem para trazer a importância que todos nós seres humanos precisamos ter em servirmos ao nosso Criador enquanto nós somos jovens, porque a velhice, quando chegar, ela é cruel, ela nos tira o prazer da vida, ela nos tira o prazer que outrora nós tínhamos, e quando nós não temos mais prazer, ninguém vem ver e nem fazer as coisas que nós outrora nos fazíamos, como nós teremos prazer em servir ao nosso Criador na velhice? Ele está falando claramente, alto e bom som, que nós devemos servir ao nosso Criador enquanto nós temos prazer pelas coisas, enquanto nós temos prazer pela vida, enquanto nós temos energia, enquanto nós temos vigor. Nós devemos dar primazia ao nosso Criador na nossa juventude. E como nós podemos dizer que foi uma figura de linguagem que o rei Salomão usou aqui? Olha o que diz esse texto. O sábio procurou achar palavras inteligentes e agradáveis e escreveu com destreza, justiça, seus muitos discursos plenos de verdade. Você vê então o que ele fala aqui? Que ele procurou achar palavras inteligentes, agradáveis e para escrever com destreza os seus muitos discursos cheios de verdade. Por quê? Por que cheio de verdade? Porque ele diz aqui, as palavras dos sábios são como pregos bem pregados, são como as varas pontiagudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Eis que estas palavras foram concedidas por Deus, o único pastor de todos nós. Então você vê que ele diz que as palavras que são verdadeiras, elas são como pregos. Elas são como varas pontiagudas. Pregos e varas pontiagudas que o quê? Que os pastores usam para guiar as suas ovelhas. Ninguém aqui quer ser catucada por varas pontiagudas. Ninguém aqui quer ser ferido. Prego fere. Vara fere. A Bíblia diz que Jesus tem um cajado e a vara. O cajado é feito para guiar e a vara é para sulapar a ovelha desobediente e ela voltar para o rebanho. Então ele está dizendo que as palavras, se ele fosse dizer claramente, seriam como varas, iam ferir as pessoas, seriam como pregos, iam machucar essas pessoas. Então elas não iam querer ouvir as verdades. Aí ele teve que usar de metáforas para poder trazer a verdade. Então, quando ele fala sobre o cordão de prata, ele está usando uma metáfora para falar sobre o espírito de vida que Deus dá a cada ser humano. E não um cordão de prata indo, se enroscando para lá, se enroscando para cá, e aí a pessoa não vai viajar, porque nós vamos falar sobre a viagem astral, aí não pode até certa distância porque o cordão está preso, aí a pessoa fica assim, não posso porque o cordão está aqui, aí vai lá, puxa. Isso é palhaçada, isso não existe. Cordão de prata, a ligação entre o corpo e a alma, ela é invisível, ela é uma permissão, ela é uma autorização de Deus, é o fôlego de vida que está ali. A conexão, ela é invisível, mas ela é existente. Ele é um fio puxando ali, um fio de prata. E aí muitos usam também que após a morte, né,
Nós vamos ter outro corpo, aí já não vai ser mais o cordão de prata, nós vamos sofrer uma graduação, aí vai ser a alma ligada a um outro corpo glorioso, aí vai ser o cordão de ouro. Olha que bagunça. Isso não existe, queridos. Não existe, biblicamente não existe. Pode existir para você que crê nessas coisas, mas biblicamente existe o fôlego de vida. Então na outra vida, nós não teremos cordão de ouro ligando a nossa alma ao nosso outro corpo. Nós teremos um corpo glorificado. E aí é uma outra história, que não precisará mais de permissão de Deus para viver. A gente não sofre graduações, porque a vida será eterna. E se a vida será eterna, não haverá necessidade do rompimento do cordão de ouro para que você agora alcance cordão de diamante ou de platina, sei lá, que queiram inventar aí. Existe o cordão de prata apenas para simbolizar, uma metáfora que Salomão usou para falar sobre a permissão de vida através do fôlego de vida, do Espírito de Deus que habita em cada um de nós. Infelizmente, a gente sabe que o rei Salomão se enredou por todo tipo de ciência oculta e coisas que desagradavam a Deus. Mesmo ele tendo escrito tudo isso, mas ele mesmo diz que eis que essas palavras foram concedidas por Deus, o único pastor de todos nós. E ele, mesmo tendo errado na sua vida, né? Ele percebeu que quando ele estava chegando à velhice, tudo que ele fez era vaidade. Então, se você ler o livro de Eclesiastes, você vai ver ele falando, tudo é vaidade. Para que eu fiz isso? Para que eu construí palácios? Riquezas, eu estou morrendo, a morte chega para todos, chega para mim, chega para o bom, chega para o mal. E outra pessoa vai vir e vai usufruir do que eu construí. Eu nem sei se essa pessoa vai ser boa. Mas quem trabalhou fui eu trabalhei para outro tomar posse. E você vê que ele começa a ter uma crise existencial. E ele vê que tantas coisas que ele fez outrora, tudo perda de tempo. Riquezas, tantas coisas. E ele vê que o que mais importa é o temor e o amor que nós temos ao nosso Criador. É nós nos doarmos ao nosso Criador enquanto nós somos jovens, enquanto nós temos energia. Quando eu falo jovens, querido, eu não falo adolescente, jovem até 30, 40 anos, nada disso. Eu estou falando jovens enquanto nós temos energia. Não se esqueça que Moisés e tantos outros foram chamados com 40 anos. Então, enquanto você tem energia, enquanto você tem garra, graça, vontade de fazer, gana de fazer as coisas, faça de bom grado para o seu Criador. E Salomão percebe que o temor a Deus, o amor a Deus e a obediência aos seus mandamentos é a maior riqueza que nós temos. Onde nós vemos isso? Onde nós vemos ele expressar isso? Porque o cara foi inteligente, o cara foi sábio, mais sábio que os outros, nós vemos lá. Ele tinha riquezas, ele disse que tinha mais boi, gados, terras, árvores frutíferas, riquezas, mais que os seus antecessores e até os governantes daquela época, de outras nações. O cara construiu para si um harém, ele disse que ele não poupou nada que o seu corpo desejou. Imagine as coisas que esse cara fez, né? Ele não negou nenhum tipo de prazer ao seu corpo. Mas ele fala lá no finalzinho da vida dele que tudo isso foi vaidade, que tudo isso foi tolice. Olha o que ele diz. Agora já se disse tudo. Eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos. Portanto foi para isso que fomos criados. Porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, até mesmo que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Então, de tudo que ele teve, de todas as conquistas que ele possuiu, ele disse que temer a Deus, amar a Deus e obedecer aos seus mandamentos é o mais importante. Olha, querido, um cara como Salomão abrir a boca para falar isso, você não pode duvidar de mais nada, porque o cara foi rico, o cara foi mulherengo, o cara foi tantas outras coisas, o cara passeou por todas as magias aí ocultas, conheceu lados ocultos aí tenebrosos, que nós vamos falar no próximo vídeo. O cara sabe as terras que ele andou, as besteiras que ele fez, e no final ele admite, tudo que eu fiz foi burrice, foi vaidade.
temer a Deus, amar a Ele e obedecer os seus mandamentos é o mais importante. Porque nós vamos morrer, vamos envelhecer, é o destino de todos nós. E nós vamos nos apresentar a Deus, como Ele fala aqui, para nós prestarmos contas de tudo aquilo que nós fizemos, que é bom ou mal, e tudo que está oculto será revelado diante dele, assim que ele cortar o cordão de prata, que é assim que ele requerer o fôlego de vida. Então, resumindo sobre o que realmente significa o cordão de prata. O cordão de prata nada mais é do que o fôlego de vida que Deus dá a cada indivíduo para que ele interaja com o meio físico através do corpo físico. E quando essa permissão, que é o fôlego de vida, é pedido de volta por Deus, o corpo morre, a alma vai para julgamento pelas suas ações cometidas aqui na terra, e o espírito, que é o fôlego de vida, volta para Deus que o deu. O cordão de prata é uma conexão entre a alma, que é a consciência humana, com o corpo físico. Ele é a centelha do Espírito de Deus soprado nas nossas narinas, que forma a alma vivente. E como nós temos certeza que o cordão de prata é o fôlego de vida dado por Deus? E que não somente os bons têm que devolver a Deus, mas os maus também, tá? Porque a gente vê os maus andando pela terra porque a centelha de vida está nele. Diz assim: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito de argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, quando entrou fôlego de vida nele, naquele boneco, através da centelha de vida que Deus soprou em suas narinas, forma a alma vivente, que é o nosso racional. E aí começa a permissão de vida, começa a conexão alma e corpo através do fôlego de vida que Deus deu. Sim, com certeza, lembra-te de Deus antes que se rompa o cordão de prata ou se quebra a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, à roda, e quebre junto ao poço. O pó torne a terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o concedeu. Mais uma vez, dizendo aqui que o fato de Deus exigir o espírito de vida dado por ele a todos os seres humanos significa o romper da ligação do cordão de prata que conecta alma e corpo, e aí sim acaba a vida humana aqui na terra. Não se pode acreditar que Deus faça o mal. Se Shaddai, o Todo-Poderoso, perverta a verdade e a justiça, quem lhe entregou o poder da terra? E quem lhe deu autoridade sobre o mundo inteiro? Se fosse o desejo dele, e se de fato determinasse a retirada do seu espírito, o seu sopro dos homens, a humanidade pereceria toda de uma só vez, e o ser humano voltaria ao pó. Então você vê quando ele diz, quando se Deus requeresse o fôlego de vida que ele deu a toda a raça humana de uma só vez, toda a humanidade pereceria, acabaria com toda a humanidade de uma vez só. Então o que nos faz vivo, o que nos conecta ao nosso corpo, a alma que somos nós, que é o homem racional, ao nosso corpo, é a permissão de Deus através do fôlego de vida para que nós possamos viver. Então, queridos, aqui eu encerro esse estudo sobre o cordão de prata, alegando a vocês que foi uma metáfora usada por Salomão, que nós, pelos versos que nós lemos no início do estudo, que foi ele que escreveu o Eclesiastes, para facilitar o entendimento das pessoas em compreender que elas têm que honrar a Deus enquanto são jovens. E agora, depois que vocês sabem de toda essa tradução, vamos ler mais uma vez esse tema e vamos encerrar esse vídeo. Vocês vão ler ela sem parar e vão transformar todo o aprendizado que você teve no vídeo de hoje, e vocês vão ver que realmente se tratava de uma metáfora e que foi a forma mais fácil de que Salomão teve para sulampar todos aqueles que viviam a vida
assim como se nada fosse acontecer com eles no futuro, como se eles fossem viver eternamente. Ele fala, cuidado, que a velhice chega e consequentemente a morte vem logo atrás. Então vamos ler agora na íntegra, sem pausa, e vocês vão traduzindo aí na sua mente o que vocês aprenderam, porque eu tenho certeza que vocês não esqueceram, né? Eu tenho certeza que vocês entenderam. Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, em que dirás, não tenho mais satisfação em meus dias. Antes que a luz do sol, da lua e das estrelas percam o brilho aos teus olhos e pensem que as nuvens carregadas de chuva jamais se afastarão de ti. Quando os guardas da casa caminharem trêmulos e os homens fortes andarem encurvados. Quando cessar o trabalho diário dos moedores, por já serem poucos, e os que olham pelas janelas enxergarem apenas sombras e figuras turvas. Quando as portas da rua se fecharem, quando o ruído do moinho diminuir muito e te despertarem com o simples canto dos pássaros, mas o som de todas as canções te parecer fraco e distante. Quando temeres a altura e te aterrorizarem com o perigo das ruas. Quando florir a amendoeira, o gafanhoto se transformar em um grande peso e perderes o gosto por quase tudo. Então, é tempo do ser humano se recolher à sua morada eterna e os pranteadores caminharem pelas ruas chorando a sua partida. Sim, com certeza, lembra-te de Deus antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro. Antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó retorne à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o concedeu. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, porque eu tenho certeza que Ele te chamou para viver uma vida de novidade e Ele te chamou para você honrá-lo enquanto você é jovem, enquanto você pode fazer algo pelo reino. A palavra de Deus diz que tudo que vierem nos apresentar que não esteja compatível com a palavra de Deus, que se ignoremos. Todos nós um dia teremos que entregar o fôlego de vida. Nós teremos que devolver, essa oportunidade que é de interagir o nosso homem interior com esse corpo que perece. O cordão será quebrado. A ligação entre o homem interior com o corpo físico será cortada, porque Deus irá requerer de cada um de nós o fôlego de vida. Uns serão para a vida eterna e outros irão se apresentar diante de Deus para a vergonha eterna. Decida de que lado você de fato quer estar. Você é uma daquelas pessoas que Salomão teve que usar de figuras de linguagem para não ofender? Ou você aceita com prazer a correção do seu pastor, a vara nas suas pernas, no seu lombo, para você se despertar que a vida ela é passageira? Hoje nós somos jovens, mas amanhã envelheceremos e não teremos a mesma garra e energia que nós temos hoje, nem sequer para nos defendermos, que dirás para honrarmos a Deus a oportunidade que Ele nos deu de vivermos uma vida aqui na Terra e, consequentemente, fazer da vida aqui na Terra uma escolha para a vida eterna. Que esse vídeo possa não só ter explicado a você o que é o cordão de prata, mas que ele possa ter dito para você algo que é mais importante, que infelizmente Salomão só percebeu, mesmo sendo tão sábio, porque Deus deu sabedoria a ele, mas ele muitas vezes ele não foi nem inteligente, mas ele percebeu nos últimos minutos da vida dele que temer a Deus, amar a Deus e obedecer aos seus mandamentos é a maior riqueza que eu e você podemos ter. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, para que você possa ter não somente essa compreensão
dos significados de Eclesiastes capítulo 2, mas que você possa trazer isso como algo vivo para a sua vida e que você possa despertar outros para imitar o seu comportamento. Amém. Cegar e tu sem vacilar declaraste sem temor: não posso trabalhar. Enquanto Cristo Mestre está a te chamar, jovem, jovem, oh vem trabalhar. Vem e vê, os campos brancos já estão aguardando os bravos que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. E aqui, Senhor, olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o segador. As gabelas que recolhem joias de esplendor brilharão na tua coroa e darão fulgor. Busca logo essas joias, Deus é premiador. Jovem, jovem, entra no labor. Vem e vê, os campos brancos já estão aguardando os bravos que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor, olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o segador. Amanhã já vai passando, não mais voltará, da colheita o tempo brevemente findará, e perante teu Senhor vazio te acharás. Jovem, jovem, obedece já. Vem e vê, os campos brancos já estão aguardando os bravos que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor, olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o segador.